Olá, bem-vindos ao nosso curso de espanhol aqui pelo YouTube. Na aula de hoje, aula 39, ou seja, 39, nós vamos falar de uma coisa que é muito usado no espanhol e que existe também no português, que é quando a gente usa o verbo haver no sentido de existir. Então, antes da gente começar, curte esse vídeo, comenta embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá? E compartilha com seus amigos, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Então, hoje a gente vai falar desse verbo haver no sentido de existir. Antes disso, como é que é o verbo haver em espanhol? Lembra? O verbo haver em espanhol é haver. Haver. Então, o verbo haver, nós já aprendemos a conjugar no presente, certo? Como é que se conjuga o verbo haver no presente? Yo, lembra? E. Yo, e. Tu, as. Ou, na Argentina vai ser vos, as também. O verbo haver é igual ao verbo estar, certo? Ou seja, o tu e o vos vão se conjugar da mesma maneira. Então, tu, as, vos, as. Tá? Ele, ella e usted, a. Nosotros hemos. Nosotros hemos. Vosotros habéis. Vosotros habéis. Ellos. Ellas. Y ustedes han. Então, essa conjugação do verbo haver no sentido, no presente do indicativo, certo? É um verbo muito importante porque ele também vai ser usado como verbo auxiliar em algumas conjugações que a gente vai ver mais tarde, tá? Então, tem que saber, tá? Conjugação do verbo haver, tá? Só tem um jeito de saber isso aqui, fazendo, treinando, tá? Tá de bobeira em casa, vendo televisão, pega o verbo haver e conjuga no presente, tá? Acabou de acordar, abriu o olho, pega o verbo haver e conjuga no presente, tá bom? Não só o verbo haver, todos os outros verbos, ser, estar, e os verbos regulares também, enfim. É importante saber a conjugação, tá? A gente até agora só aprendeu o presente do indicativo, então é fácil de decorar, de memorizar. Não é decorar, é acostumar, naturalizar a conjugação do verbo. A gente conjuga verbo o tempo todo em português, falando, e a gente não pensa, não para pensar. Por quê? A gente passou tanto tempo treinando a conjugação do verbo, seja falando, seja escrevendo, que ficou natural. Então é isso que tem que acontecer com o espanhol também, tem que ficar natural pra gente, tá? Então, verbo haver. Além dessa conjugação no presente do indicativo, há uma forma que a gente chama de forma impessoal, que é o ai. Então, o ai é uma conjugação impessoal do verbo haver, tá? E é ele que a gente vai usar quando a gente quer dar um sentido de existir, tá? Então, a gente vai ver aqui algumas frases de exemplo, frases afirmativas e frases interrogativas, tá? Usando o verbo haver no sentido de existir, beleza? Ou seja, usando o ai, tá? Em português a gente também tem isso, certo? Na minha casa há uma geladeira. Ou seja, na minha casa existe uma geladeira, tem uma geladeira, tá? Na minha rua há muitos gatos.
Ou seja, na minha rua existem muitos gatos, tem muitos gatos, que é verdade, inclusive. Tá cheio de gato de rua na minha rua. Então, a gente usa também esse verbo haver nesse sentido. Então, é fácil, porque como também tem em português, acaba que fica mais fácil a gente ver. Então, vamos lá. Então, separei aqui algumas frases para a gente ver. Allí hay um restaurante. Lembra o que é allí? Allí é ali, lá, certo? Isso vai ser mais usado na Espanha. América Latina vai usar allá. Lembra disso? A gente já viu esse advérbio de lugar. Então, allí hay um restaurante. Então, lá, ali, há um restaurante. Ali tem um restaurante. Ali existe um restaurante, tá? Uma coisa importante, a gente em português pode substituir o verbo haver pelo verbo ter, né? Ali há um restaurante, ali tem um restaurante. Em espanhol isso não acontece. A gente não usa o verbo tener aqui. Não existe. Allí tiene un restaurante, tá? Você vai falar isso, eles vão até entender o que você quer dizer, mas não é usual, é feio, sabe? Não faz parte do idioma. É o verbo haver. A gente usa o verbo haver, tá? Allí hay um restaurante. Normalmente, quando a gente usa esse hay para dar sentido de existir, normalmente, ou quase sempre, a gente usa um advérbio de lugar aqui. Ali, lá, aqui, né? Como eu falei em português também, como eu falei, na minha casa, isso é um advérbio de lugar, né? Uma locução adverbial de lugar. Na minha casa há uma geladeira. Na minha rua é uma outra locução adverbial de lugar. Na minha rua há muitos gatos, certo? Em espanhol também. Na maioria das vezes a gente vai ter um advérbio de lugar acompanhando esse verbo haver, tá? Então vamos para a segunda frase. Aí hay un bolígrafo. Então, aí, ou seja, ali, pode ser lá também, é distante, né? Aí hay un bolígrafo. O que é bolígrafo? Caneta, tá? Em alguns lugares, bolígrafo vai ser chamado de lapicero, tá? Lapicero. Cuidado que lapicero também pode ser lapiseira, certo? Mas, dependendo da situação, lapicero também vai ser caneta, tá? Então, caneta pode ser bolígrafo, pode ser lapicero, pode ser, no México, eles vão chamar de pluma, tá? O nome mais completo é pluma atômica, certo? Porque pluma sozinho se refere àquelas canetas antigas de tinta, de tinteiro, né? Que você puxava a tinta, ela tinha uma ponta fina para você escrever, né? Caneta tinteiro era pluma. Então a caneta normal que a gente usa hoje, o nome completo é pluma atômica, tá? Porém, no dia a dia, de forma informal, você pode usar somente a palavra pluma, eles vão entender que é caneta, tá? Não precisa falar pluma atômica. Eles não usam tanto o nome completo. Eles usam só a palavra pluma ou bolígrafo, também é o nome de caneta, para caneta, tá? Então, aí, lá, aí há uma caneta, um bolígrafo, um lapicero, uma pluma atômica, tá? Beleza? Terceira frase. Aqui a la izquierda hay un hotel. Então, aqui a la izquierda, à esquerda, hay un hotel. Há um hotel, tem um hotel, existe um hotel, tá? Então,
Verbo haver no sentido de existir. Vamos para mais uma frase. Número 4. Aqui en el jardín hay dos gatos. Então, allí, ou seja, ali, en el jardín, no jardim, hay dos gatos. Há dois gatos, tem dois gatos, existem dois gatos. Importante que, ó, apesar de o verbo haver, nesse caso, ele está se referindo a dos gatos, tá? E gatos está aqui no plural, né? Dos gatos, são dois gatos, no plural. Apesar de estar no plural, o verbo haver não muda, continua sendo ai, tá? Isso é importante. Ai vai ser sempre ai, independente se é singular ou se é plural, tá? Mesma coisa do português, né? Eu posso dizer na minha casa há uma geladeira, eu posso dizer na minha casa há duas geladeiras. É há para todo mundo. Espanhol também. Ai, tá? Ai um hotel, como a gente viu na última frase, ou no plural, ai dos gatos, tá? De qualquer maneira, vai ser sempre ai, tá? Mesmo que seja plural, vai ser sempre ai. Sempre ai, tá? Por isso se chama forma impessoal, porque ela não concorda com a pessoa, ela é sempre desse jeito, sempre ai, tá? Próxima frase. Aí, ai dos senhoras. Aí, ai dos senhoras. Então, aí existem duas senhoras, certo? Duas senhoras. Lembrando de novo, a gente já viu isso ou não viu o número? Número 2 é sempre assim, é sempre dos, tá? Em português a gente tem dois e tem duas, né? Dois para homem, duas onde for mulher. Então, duas senhoras seria em português. Em espanhol só existe dos, tá? É dos para homem, dos para mulher. Então, dos senhoras, tá bom? Aqui hay umas gafas. De novo, frase no plural, mas continua sendo ai, não muda. Então, aqui hay umas gafas, tá? Então, aqui tem alguns óculos. Gafas é óculos, tá? Pode ser óculos normal também, pode ser também aquele óculos de lente mais grossa, assim, tá? Então pode ser gafas, óculos também pode ser anteojos, tá? Anteojos. Então pode ser gafas, anteojos, tudo quer dizer óculos, tá? Então aqui há umas gafas, aqui tem uns óculos, né? Aqui é usado na Espanha, se for na América Latina eles usam mais o AK, tá? Tanto faz, você pode usar ou um ou outro, tá? Aqui ou AK dá na mesma. E ai sempre assim, sempre ai, tá? Mesmo que seja no plural. Isso é importante lembrar. 7. Aqui hay un sombrero. Aqui há um sombrero. O que é sombrero? Chapéu, tá? Chapéu. Então, aqui tem um chapéu, tá? Aqui existe um chapéu, tem um chapéu. Ai. 8. Aí hay un
paraguas. Aí há um paraguas. Aí, lá, tem um paraguas, é guarda-chuva, tá? O nome já até dá pra lembrar, associar, né? Para, de parar, águas. Para água. Para água, guarda-chuva. Paráguas. Tá? E é sempre com S, tá? Mesmo sendo singular, tá? É singular, a palavra sempre vai terminar em S, tá? Não existe parágua, tá? É sempre paráguas, tá bom? Nueve. Allí a la derecha hay una habitación. Então, allí a la derecha hay una habitación. Então, ali à direita pode ser um quarto, habitação pode ser um cômodo também, tá? Tem que saber qual o contexto dessa situação para saber o que essa palavra habitação quer dizer, tá? Pode ser quarto, pode ser cômodo, tá? Então, ali à la derecha, ali à direita, aí uma habitação. Tem um quarto, um cômodo, beleza? E vamos para diez. Aqui há unos sapatos. Aqui há unos sapatos. Então, aqui tem uns sapatos, né? Sapato é sapato. Se pronuncia igual sapato, mas se escreve com seta, tá? Seta. Lembrando que seta vai ter esse som de S. Sapato, tá? Beleza? Então, essas foram as frases afirmativas. Agora vamos ver mais 4 exemplozinhos de frases interrogativas. A gente também pode usar o verbo haver no sentido de existir como uma pergunta, certo? Na tua casa há um fogão? Ou seja, na sua casa tem um fogão, existe um fogão. Na sua casa há muitos animais na sua casa, ou seja, tem muitos animais na sua casa, existem muitos animais na sua casa, tá? Então, a gente pode usar português para o espanhol também, a gente pode usar para pergunta. Então, por exemplo, pergunta: hay hay muchas discotecas en esta ciudad. Hay muchas discotecas en esta ciudad. Então, existem, tem muitas discotecas nesta cidade, tá? Uma pergunta. Então, posso usar o verbo haver aqui, na pergunta. Repara que o verbo haver, quando vem a pergunta, ele vem no início da frase, né? Há muitas discotecas nesta cidade, tá? Eu poderia pegar também, reescrever essa frase dessa maneira: en esta ciudad hay muchas discotecas. Poderia também pegar essa locução adverbial aqui, esse adjunto que está aqui, colocar no início da frase. Posso fazer também, tá? E nessa cidade há muitas discotecas, não tem problema, pode fazer isso também, tá? Beleza? A ordem, essa é uma ordem inversa, a ordem direta é sempre o I no início da frase e o restante, e no final bota o lugar, né? Então, ai, parará, 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 neste lugar,
aqui, ali, nesta cidade, neste bairro, neste país, nesta rua. A ordem direta é essa, tá? Mas eu posso inverter também, não tem problema, beleza? Então, outra coisa importante de falar. A gente já viu que muito em espanhol é muy, certo? Muy. Mas também existe outra forma de falar muito, que é mucho ou mucha, se for feminino. E plural também, muchos, muchas, tá? Qual a diferença entre eles? A diferença é que o muy, ele é usado para indicar a qualidade de alguma coisa, tá? Então, algo que é muito legal, tá? Usar muy, tá? Normalmente o muy acompanha um adjetivo, tá? Então o muy vai ser um advérbio. Esse muy, ele acompanha um adjetivo para dar uma ideia de qualidade para esse adjetivo, de intensidade para esse adjetivo, né? Muito legal, muito bacana, muito bom, é muy bueno, tá? Sempre vai usar muy nesse sentido de qualidade, tá? Ou de intensidade. O mucho, ele vai ser usado no sentido de quantidade. Então aqui, ó, muitas discotecas. Tem muitas discotecas, sentido de quantidade, tá? Várias discotecas, muitas discotecas, tá? Sempre tiver sentido de quantidade de coisas, vai usar o mucho ou mucha, tá? Se tiver sentido de intensidade ou de qualidade, vai usar o muy, tá? Vai ter uma aula especial só a diferença entre muy e mucho, tá? Vou botar a frase e pra gente ver a diferença onde usa cada um deles, tá? Por enquanto é só pra dar o gosto a vocês. Então, muy e mucho, tá? São duas formas de falar muito em espanhol, tá? Um vai ser para quantidade, o outro vai ser para intensidade e qualidade, beleza? Então, aqui usa mucho. Há muitas discotecas nesta cidade, então tem muitas discotecas nessa cidade, beleza? Ok. Próxima frase. Então, há muitos teatros neste barrio, tá? Então, tem muitos teatros neste bairro, tá? E bairro, tá? Se escreve quase igual ao português. A diferença, em vez de ser bairro, vai ser barrio, tá? O I vai vir depois do R. Barrio. É bairro. Então, tem muitos teatros nesse bairro. É a mesma coisa. O I, aqui, indicando existir, né? Ter, existir. Então, existem muitos teatros neste bairro. Aqui o muitos que eu falei, indicando quantidade, tá? Então, e aqui o adjunto de lugar, né? Neste bairro. Beleza? Uma estrutura bem usada, tá? Ai, neste lugar, né? Beleza? Igual aqui em cima, eu também poderia botar en este barrio há muitos teatros. Também posso inverter a ordem, tá? Não tem problema. Três. Hay mucho dinero en ese cajón. Tá. Lá. Hay mucho dinero en ese cajón, tá? Então, e de novo, hay, indicando existir, ter. Então, tem muito dinheiro nessa gaveta. Cajón pode ser gaveta, tá? Em alguns lugares
Cajón vai ser sinônimo de caja. O que é caja? Caixa. Caixa. Vai ser caixa de papelão, tá? Em alguns lugares a palavra caja, você pode falar cajón, tá? Vai ser sinônimo, tá? Mas o uso mais comum da palavra cajón é para gaveta. Então, tem muito dinheiro nessa gaveta? Então, aqui de novo mucho. Essas frases que eu peguei, por acaso, tá sempre usando mucho, né, como exemplo. Mas eu posso, se eu quiser, eu posso não falar o mucho, tá? Hay dinero en ese cajón também serve. Tem dinheiro nessa gaveta? Tá? Tem dinheiro nessa gaveta? Mas se eu quero intensificar, que eu estou perguntando se tem muito dinheiro, aí eu uso mucho. Hay mucho dinero en ese cajón? Então tem muito dinheiro nessa gaveta? Tá? São coisas um pouquinho diferentes. Eu posso perguntar só, tem dinheiro nessa gaveta? Ou tem muito dinheiro nessa gaveta? São situações diferentes. Então eu posso usar o mucho ou não usar o mucho, tá? E de novo, en ese cajón, que é o adjunto de lugar, pode vir no início, tá? En ese cajón hay mucho dinero. En ese cajón hay dinero. Não tem problema. Hay mucho dinero en ese cajón. Então tem muito dinheiro nessa gaveta, tá? Lembrando que o hay sempre vai ser hay, tá? Seja ele para o singular, como a gente viu agora, cajón, que é dinheiro, que é singular, tá? Pode ser também para palavras no plural, como a gente viu com teatros, né, e discotecas. Estavam no plural e continuaram usando o hay, tá? Então, sempre o hay vai ser igual. Sempre. É sempre hay, tá? E última frase de hoje, número 4. Hay muchos alumnos nesta classe. Então, hay muchos alumnos nesta classe. Então, tem muitos alunos nesta classe, nesta aula, tá? Então, de novo, hay aqui, no sentido de existir, tá? Alumnos, quer dizer aluno, e aqui o lugar, é nesta classe, tá? Nesta aula, nesta sala de aula, tá? Então, não tem muito mistério. Hay, sentido de existir, tá? É sempre assim, sempre hay. Não, e não concorda com a pessoa, seja singular, seja plural, você sempre hay, tá? E pode ser usado para frase afirmativa, pode ser usado para pergunta, tá? Então, igual português, tá? Não tem mistério. Beleza? Então, obrigado para quem assistiu até aqui, tá? Então, de novo, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o seu like, tá? Compartilha, isso ajuda bastante a divulgar esse trabalho aqui, tá? E até a aula de amanhã, essa manhã.